reunidos nessa manhã, mais uma vez. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua bondade e misericórdia, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá, pela bênção da tua presença, teu favor, a tua misericórdia. Clamamos ao Senhor nesse momento, que nos ilumine, Senhor, ilumine o nosso entendimento para que a gente possa compreender as Sagradas Escrituras, que nos direcione nessa manhã, dentro desse estudo da sua palavra. Confirme a tua bênção sobre a vida de cada um dos alunos, aqueles que estão, ó Deus eterno, impedidos por algum motivo, que o Senhor possa desimpedir, fazer uma obra gloriosa na vida de cada um. Fica conosco, Pai. Tome esse dia nas tuas mãos. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Vem em nosso auxílio, em nosso socorro, confirmando a tua palavra para a glória do teu santo nome. Ilumine o nosso entendimento para compreender, guardar e praticar a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, guerreiro. Paz do Senhor, meu irmão. Vamos aí. Glória a Deus. Então vamos lá para mais um sábado de jornada. Nós vamos falar hoje sobre a morte de Jesus Cristo e os seus efeitos na nossa vida. É isso, né, irmã Claudete? Glória a Deus. Queridos, melhor do que saber, ou mais importante do que saber a respeito de que Cristo morreu, ou só saber, Cristo morreu pelo meu pecado, é entender essa morte, é entender o efeito dela nas nossas vidas, o que ela trouxe, fora nos transformar em uma nova criatura, porque isso cria alguns degraus na nossa essência natural, que nos leva a tentar acreditar que nós podemos alcançar algum estado superior, ou um estado de perfeição com as nossas próprias forças. De maneira alguma. A morte de Cristo nos mostra um procedimento de aperfeiçoamento. Através do que Cristo fez no Calvário, nós vamos compreender que há um processo paulatino, um processo, ou seja, ascendente, um processo de uma mudança temporal, que vai levar um tempo. Isso é muito bom a gente entender, porque nós fazemos cobranças a nós mesmos e também fazemos cobranças de pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes. Nós cobramos das pessoas que estão ao nosso redor algumas coisas que não estão na nossa alçada. Precisamos lembrar que todos nós somos uma obra de Deus. Uma obra de Deus. E Ele está trabalhando nessa obra. Está trabalhando na finalidade de quê? De aperfeiçoar. Lembre que toda aula eu cito esse verso. Parece que Filipenses 1,6 é um verso que está incutido na minha vida. Por que está incutido? Está incutido devido ao processo, à compreensão do processo do qual Deus se revelou aos teus servos, como Ele trabalha na vida das pessoas. Eu, falando sobre isso, o Espírito de Deus me leva a lembrar de João Marcos. De Marcos, que estava com Barnabé e Paulo. E houve um desacerto entre eles e Paulo ordenou que Barnabé saísse dali e levasse João Marcos. Ele não queria nem ver João Marcos. Ali. Parece que houve um momento de desentendimento tão forte que a Bíblia não cita com detalhes o que fora. Mas para Paulo, naquele momento, Marcos não era útil. Agora, lá na frente, nós vamos entender esse processo. Deus traz João Marcos novamente para Paulo, a pedido de Paulo. O próprio Paulo faz um pedido ao Marcos, agora me é útil. Eu preciso que ele esteja aqui. Eu quero ele aqui. Por quê? Havia um período de amadurecimento tanto para Paulo, como também um período de trabalho na vida de Marcos. E isso é importante, a gente respeitar esse processo, porque nós gostamos que as pessoas respeitem o processo de Deus na nossa vida. E muitas das vezes não temos a sensibilidade de respeitar esse mesmo processo na vida dos outros. Nós queremos tudo para agora. Se saiu, vamos supor assim, o novo convertido, quando ele vem do mundo, ele ainda vem com alguns resquícios. A igreja primitiva, ela tinha determinados dítames para poder
recebeu o novo convertido no seio dela. Não era ditames padrões, não é um ditame padrão, mas era um ditame que eles ficavam observando o novo convertido, eles faziam um discipulado, coisa que nós deixamos de fazer hoje. Você pode notar que, se nós olharmos pelo número de pessoas, às vezes, que recebem a Jesus Cristo nos nossos cultos, quantos ficam? Quantas pessoas? Eu participei de um trabalho agora há pouco tempo atrás, um congresso, que só na noite que nós estivemos ministrando, eu participei todos os dias. A igreja de um amigo, e na noite que eu tive ministrando, que foi o domingo, no encerramento, só nessa noite veio 15 pessoas para Jesus. 15 pessoas, chorando em lágrimas pela mensagem, foram tocados fortemente, e não precisou nem fazer força. Na hora que nós fizemos o chamamento, na hora que nós falamos para as pessoas quem queria receber Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, veio essas 15 pessoas. Irmãos, durante esse congresso, por baixo, eu assisti mais de 60 pessoas se entregando a Jesus. Mais de 60 pessoas. E aí, esses dias, eu perguntei para o pastor, cadê essas pessoas? Onde estão elas? Então, há um processo, e a esse processo nós chamamos de discipulado. Tem igrejas que nem isso tem mais. Tem igreja que não tem mais uma escola bíblica dominical. O culto de ensino foi substituído por um culto de campanha. Não que nós sejamos contra a campanha, mas eu estou dizendo, esses pilares não deveriam ser removidos, porque é o pilar do primeiro encontro, o primeiro embate. E é isso que vai fazer com que aqueles que estão se aproximando, e até mesmo os mais antigos, compreendam o processo, porque não é porque a gente tem 10, 15, 20 anos de cristão que nós já estamos prontos. Nós temos um processo diário para chegar lá. A Bíblia diz, os passos do homem bom é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até chegar a ser dia perfeito. Então, há um processo. E a morte de Cristo na cruz do Calvário vai nos mostrar isso, conforme nós vamos ver aqui. O primeiro ato da morte de Jesus Cristo, ou a primeira coisa que a morte de Jesus Cristo nos garante, é a propiciação. Então, na doutrina da propiciação, que é o ato ou efeito de propiciar, a morte de Jesus Cristo propicia para nós algo. Qual é a primeira coisa que ela nos propicia? Liberdade. Ela quebra o poder do pecado sobre a nossa vida. Anteriormente, nós éramos escravos do pecado. Hoje, o pecado na vida de um cristão é uma escolha. É uma escolha. Ele escolhe pecar ou não. Um crente na pessoa de Jesus, ele tem poder sobre o pecado. Olha o que a Bíblia diz. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, a Bíblia é muito clara nisso. Então, o poder do pecado, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Paulo escreveu isso à igreja de Roma. O pecado já não tem domínio sobre vós. Então, a propiciação, a morte de Jesus me propicia, em primeiro lugar, a liberdade. Então, eu tenho o direito, hoje, e o poder de escolher entre acertar ou errar. É claro que se eu me inclinar à carne, como está em Romanos 7, a inclinação à carne é inimizade contra Deus. Se eu me inclinar à carne, eu vou escolher o pecado. É automático. Então, eu vou pecar, vou viver uma vida pecando porque eu me inclinei à carne. Entendeu? Para mim está em Romanos 8, que diz lá, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu preciso andar segundo o Espírito para me escolher certo. Nenhuma vez que nós estamos na carne, nós fazemos uma boa escolha. Precisa haver uma inclinação ao Espírito. Então, se pelo Espírito mortificados as obras da carne, vivereis. Então, a propiciação, o primeiro ato de Jesus que infere nas nossas vidas,
da sua morte é a propiciação. Ele propicia, primeiro, a liberdade do pecado, não sou mais escravo do pecado. Segundo, a unidade com Deus. Ou seja, olha o que diz lá João, veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o quê? Poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a morte de Cristo me une a Deus. O véu do templo não rasgou quando Jesus nasceu. O véu do templo rasgou quando Jesus morreu. Não rasgou quando ele ressuscitou. A morte dele fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo. Ou seja, dando a nós um novo tempo e abrindo o caminho para falarmos diretamente com Deus. Por isso, Paulo disse, através do seu sangue, nós temos livre acesso ao santo e lá nós podemos, com intrepidez, com ousadia, falar com Deus e chamá-lo de paizinho, Abba, Pai, Pai querido. Olha que coisa tremenda. Então, o sangue de Jesus nos dá autoridade e poder. Somos filhos de Deus feitos na autoridade do poder da morte de Cristo, que é validada não só pela morte, mas também a sua ressurreição. Porque Cristo não morre e fica morto, ele ressuscita. E ele diz, eis aqui tenho a chave da morte e do inferno. Então, ela nos dá poder sobre a morte, poder sobre os demônios. A primeira coisa que Jesus fez quando apareceu os discípulos reunidos, ele disse assim, ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu vos dou poder. Para quê? Pisar serpentes, escorpiões e desfazer todas, não é algumas, todas as obras do mal. Glória a Deus. Olha que coisa forte. Ele disse, eu tenho poder e estou vos dando poder. Ele outorga. Então, ela propicia para nós a nossa unidade com o Pai. Voltamos a ter uma paternidade espiritual, porque outrora éramos filhos da desobediência, filhos do pecado, e por que não dizer filhos do diabo? Por causa da desobediência. Olha o que ele disse, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer a sua vontade. Mas no que nascemos na pessoa de Jesus, o novo nascimento, na pessoa de Cristo, nos colocou em condição de sermos filhos de Deus. Outrora, filhos da desobediência, da ira, filhos da mentira, do pecado, mas agora, filhos de Deus. E feitos isso no poder. O poder de Jesus disse, eu vos dou poder. Esse poder, o poder maravilhoso de Jesus, transformador. Vamos lá. O que mais ela me propicia? Além da abertura diretamente com Deus, a unidade com Cristo, a unidade com Deus, com Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. Ela me propicia autoridade espiritual. Todo crente, irmãos, há uma lenda, há uma história na mente das pessoas que eles acham que nós, líderes, por exemplo, eu sou pastor, os obreiros, os oficiais, os missionários, os pastores, têm uma unção especial. Então, se cair um demônio, eu preciso chamar o pastor. Se tiver alguém enfermo, eu preciso chamar o pastor. E se o pastor estiver trabalhando? Você vai falar para o demônio, senta aí que eu vou fazer um cafezinho. Quando o pastor sair do serviço, ele passa aqui. É isso que vai falar? Não. Essa autoridade de Jesus não foi dada aos pastores, foi dada a qualquer crente lavado e remido no sangue de Jesus. Ao que crê, Marcos capítulo 15, o que diz lá? O que é dado aos que crê? Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Olha que coisa forte.
Não é um poder dado a uma classe de crente. É todo crente lavado e remido no sangue de Jesus. Essa autoridade é nossa. É de toda a igreja. É lógico que tem que ter o pastor, existe o pastor, ele é o guia, né? Ele vai ensinar, ele vai te guiar dentro da palavra, é uma pessoa que Deus preparou para poder te ensinar, te aconselhar, te guiar na palavra. Eu não estou desprezando o ministério mesmo porque eu sou pastor. Mas eu estou dizendo que todo crente na pessoa de Jesus, nós precisamos voltar a acreditar nisso. Tem essa autoridade, a autoridade de pôr a mão sobre o enfermo e o curar. A autoridade de expulsar os demônios. Nós vivemos em batalha espiritual 24 horas por dia, irmãos. Nós vamos ter, dentro das nossas matérias do curso aqui, nós temos uma matéria de batalha espiritual, angelologia e demonologia. Queridos, a batalha é forte, é tremenda. E é Deus dando livramento. E às vezes a gente não vigia, se vestindo de fraqueza, envolvido com tantas coisas nessa vida e deixando, às vezes, de alimentar o espírito. Fracos, frágeis. Mas graças a Deus que aquele que nos guarda não dorme. Graças a Deus que aquele que nos chamou é responsável por nos sustentar e nos manter de pé. É muito importante a gente crer nisso. Entendeu? Jesus ainda anda no meio da sua igreja. Jesus ainda passeia no meio do seu povo. E eu, quando falo de igreja, toda vez que eu falo de igreja, na nossa mente vem lá o templo. Não, a igreja não é o templo, a igreja somos nós reunidos. A igreja não é eu sozinho. Também isso não é igreja. Tem uns desigrejados que, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Eu sou a igreja quando eu estou reunido com mais alguém que também é a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. E esses membros reunidos formam a igreja. Por isso que a Bíblia diz que devemos congregar, estar juntos. Jesus não disse onde tiver um, ele disse onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Igreja é congregar, é fraternidade. Hebreus, o escritor aos Hebreus disse, não deixe de congregar, como fazem alguns. Então, a igreja pode ser, não é o templo lá. E eu não estou desprezando o templo. É que esse modelo de templo não é o modelo de templo também da igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia em cavernas, se reunia no meio das árvores, no meio do mato, nas montanhas, nos desertos. Não tinha um templo, às vezes no cenáculo. O que é um cenáculo? Não era um templo. O cenáculo não era um templo. O cenáculo era um lugar, um segundo andar de uma casa. Era o cenáculo. O segundo andar tinha cenáculo que era no terceiro andar, que era um salão onde eles faziam, às vezes, as suas reuniões para receberem pessoas importantes para um jantar, para poder compartilhar. Isso era o cenáculo, não era um templo. Mas não tinha templo nos dias de Jesus? A Bíblia diz que tinha templo. Tinha. O templo que Herodes restaurou, o templo que tinha a Porta Formosa, que os discípulos se reuniam lá para orar. Mas aquele lugar só virava a igreja quando a igreja de 2 pernas, a igreja humana, se reunia lá. Então, hoje nós vemos pessoas muito preocupadas no adorno do templo e esquecendo de cuidar do verdadeiro templo que somos nós. Por exemplo, eu estava até conversando com uma pessoa antes de ontem, falando a respeito disso, nós estávamos dissertando a respeito da igreja no século XXI, e eu falei para ele, nós chegamos ao cúmulo hoje de dirigir uma igreja, trocar o piso dela de piso comum para um porcelanato, com um membro passando fome. Isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo, irmão. Entendeu? Vamos tirar os ventiladores da igreja e colocar ar-condicionado. Nós vamos gastar quanto? 20 mil. Com membro com conta de luz sendo cortada. Com membro sem leite para dar para os filhos. Isso não pode. Isso não é igreja, isso é qualquer outra coisa, mas igreja não. E eu falo isso baseado no cristianismo de Jesus. Isso não é cristianismo. Lembra da primeira multiplicação dos pães, que é assim que está na Bíblia? Quando os discípulos falaram para Jesus, mestre, despede essa multidão que faz 3 dias que está conosco,
Faz 6 dias que eles não comem, eles estão aqui, eles precisam ir, senão eles vão desfalecer. O que Jesus disse? Ninguém vai embora sem comer, para que não desmaie no meio do caminho. Olha a preocupação de Jesus. Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Jesus sabia que eles não tinham o suficiente. Então, o que Jesus fez? Repartiu daqueles 5 pães e 2 peixes que estavam na mão daquele menino e alimentou a todos. Olha só. Porque isso é cristianismo. Como que a igreja primitiva nasceu? 4 pilares. 4 pilares a igreja primitiva tinha. Primeiro, eles perseveravam todo dia no templo, na oração, primeiro pilar. Na doutrina dos apóstolos, segundo pilar. Na comunhão, porque tem que haver comunhão. Se eu não tenho comunhão com o que vejo, terei comunhão com Deus? Não tem. E quarto, no partir do pão. Final de ano, irmãos, quantas pessoas angustiadas, quantos crentes angustiados. Alguns com a mesa farta nem se lembraram dos seus irmãos que talvez não tinha nenhum ovo para estralar. Vocês estão entendendo? Nós precisamos voltar a esse cristianismo. Estudar a palavra, nós estamos falando de Cristo. Mas não há nada de Cristo em nós, só palavra. Não amamos, não perdoamos, não nos preocupamos. Não há em nós a consciência de se importar como Cristo se importou. Precisamos voltar a ter alguma coisa de Jesus em nossas vidas. Não é sentir a presença de Jesus, o calor de Jesus. Eu sinto que Jesus está em mim. Não, é ter a atitude de Jesus Cristo. Jesus morreu para propiciar. Deixa eu te falar, você vive. Jesus morreu para mim viver. Jesus morreu para propiciar essas coisas. Eu vivo para propiciar o quê para as pessoas? O que é que eu tenho propiciado aos meus irmãos? Propiciado à igreja. Só uma leitura bíblica, a qual Tiago disse que se você vê seu irmão com fome, não adianta nem orar. É o que está lá em Tiago. Primeiro dê o pão, depois você ore. Cristianismo é se importar. É se importar de verdade. Mas eu queria ter condição. Você tem. Entenda uma coisa, ninguém vem até nós com uma necessidade da qual a gente não possa, de qualquer maneira, pelo menos, dar uma suavidade, uma suavizada. Ninguém. Se Deus colocou alguém com necessidade na tua frente, Deus vai te usar para suprir aquela necessidade. Nem que seja suavizar. Se você não tem os meios, você sabe quem tem. Às vezes não está com você, mas está com quem você conhece. E assim que a comunidade cristã, nesses 4 pilares que estão lá, Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva nasceu assim. Oração, doutrina dos apóstolos, palavra, que é o que não tem mais em muitas igrejas. É uma cantoria, meu irmão. É cantoria, é teatro, é balé, é um monte. E aí, para a palavra, 10 minutos. 15 minutos. O pregador tem que pregar correndo. Ou seja, a gente faz o que tem que fazer e quando Deus vai falar, ele só tem 10 minutos. Não, mas Deus fala através do balé. Não, tudo isso é para Deus. Não vamos acreditar nisso aí que é balela. O louvor é de nós para Deus. A dança, acho legal, bacana, é de nós para Deus. A adoração é de nós para Deus. Qual é a única coisa que é de Deus para nós? A palavra. E o que a gente faz? Lota o culto de canção, de conversa, umas músicas sem pé e sem cabeça, que idolatra homem, faz Deus trabalhar para nós que nem garçom. Aí, na hora da palavra, é 10, 15 minutos. Cadê os cultos de ensinamento? Vai lá nos cultos de ensinamento para ver quem está. Pedro, Tiago e João. Vai nos cultos de oração. Oração. Olha como os cultos de oração em algumas igrejas, sem ninguém, irmão. Por isso que os cultos de libertação estão cheios de crente. Ele não ora. Até no culto de libertação ele chega atrasado para não orar. E eu não estou fazendo juízo, eu estou dizendo o seguinte, isso é uma enfermidade que se a gente não cuidar,
Nós não teremos uma igreja... Ah, minha igreja é uma bênção. Por quê? Faz barulho? Porque os crentes choram? Porque fala em língua? Eu também falo. Nós somos pentecostais também. O instituto é pentecostal. Mas que adianta falar em língua e não amar? Que adianta falar em língua e não praticar o cristianismo? De que vale? Paulo disse isso, irmão. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse na língua dos anjos e na língua dos homens, se não tivesse amor, cadê a caridade? Cadê a unidade do corpo de Cristo? Eu me importo. É isso que precisa voltar ao seio. E foi isso que Cristo veio nos propiciar, essa unidade. E o que é propiciar também? É tornar propício e favorável. Favorecer. Propiciar é favorecer. O que eu tenho que ser para os meus irmãos? Uma ponte que favorece ele passar para o outro lado quando ele está com medo de atravessar. Eu tenho que ser uma ignição que o leva para mais perto de Jesus e até mesmo do objetivo dele. Não é só levar ele para Jesus. Eu posso ajudar ele a alcançar o objetivo dele. Vocês lembram disso? Não é forte isso, irmãos? É muito forte. Quando você olha, por exemplo, vamos voltar para o Antigo Testamento, o Espírito de Deus leva a gente lá, não tem jeito, né? Uma palavra dessa, tornar favorável. O que você tem ajudado, tornado favorável para os seus irmãos, para a sua igreja, para o seu ministério, para o seu pastor, seu líder? Quantos de nós, muitas das vezes, precisa de alguém que torne a nossa vida, torne favorável alguma coisa? Favorável. E nós estamos falando de um favor de Jesus, um favor não merecido ainda. Não é um favor qualquer. É a graça, favor não merecido. Eu não vou fazer para você porque você merece, eu vou fazer porque eu sou cristão. Eu não preciso fazer o bem para ninguém porque só para quem merece. Eu vou procurar quem merece o meu favor. Se fosse assim, Jesus errou de planeta. Vocês estão entendendo, irmão? Quem merecia o que Cristo fez? Quem de nós merece o que Cristo fez? Propiciar. Olha que favor maravilhoso ele fez. Quem de nós é digno dessa misericórdia, desse amor, dessa bondade? É a mesma coisa que nós precisamos dizer, eu vou fazer isso para esse irmão porque esse merece. Não, eu sou cristão. Eu não vou fazer coisas boas só para quem merece, porque aí eu já não é coisa boa. Aí não é coisa boa. Coisa boa é o que Jesus fez. Morreu por quem estava o matando, morreu por quem o rejeitou, morreu por quem o humilhou. Olha que coisa tremenda. Propiciar, tornar favorável. Eu lembrei disso, sabe por quê? Vocês lembram da saída do Egito, de Israel? Ali tem 12 tribos. E quando chega lá na gestão de Josué, depois de 40 anos de Moisés, a Bíblia diz que eles vão entrar na terra da promessa ali. Quando eles atravessam o Jordão, eles já estão em solo da promessa. Se você ler Deuteronômio 32, você vai notar que Moisés profetiza para Gade, uma das 12 tribos, Gade. E fala para ela que ela vai ter o primeiro pedaço do bolo, ou a parte do legislador. Qual é essa primeira parte? Assim que atravessa o Jordão, as planícies de Moabe. Ali ele já está em terra dele, Gade, essa tribo. Já está em posse. Tanto que ela vai lá na frente, Josué capítulo 22 e 24, você vai ver que Josué manda Gade voltar para a terra que já tinha passado. Quando Gade atravessou, já estava em posse de vitória. O que Gade fez? Podia já falar, irmãos, um abraço, Deus abençoe, vai com Deus aí, cada um possua sua terra lá, porque a gente já ganhou a nossa casa própria, já estamos aqui no nosso barraquinho. Não podia fazer isso, irmãos? Para a gente entender? Mas Gade resolve ir até lá na frente para ver o seu último irmão, a última tribo em posse da vitória. Ele vai lutar
ao lado dos seus irmãos, até ver o último dos irmãos empossado na sua bênção. Tanto que eles vão e depois volta para as margens ali do Jordão, que é a sua planície, e ali eles fazem um altar de grande expressividade. Até as outras tribos se revoltam pensando que eles estão adorando Deus estranho, não é nada disso. É um altar à grandeza de Deus por eles terem sido abençoados, mas não descansar enquanto não vê os seus irmãos, as outras tribos abençoadas. É isso que e lá não havia cristianismo, lá é Antigo Testamento. Mas é isso que é ser de Deus. Ser crente não é eu chegar aonde eu quero chegar, mas é eu chegar onde eu quero chegar e te ajudar a chegar aonde você precisa chegar. Aonde você tem que chegar. Porque é isso que Cristo falou. Foi isso que Cristo ensinou. O evangelho é isso. Jesus levantou o paralítico por quê? Porque não queria que ele mais dependesse de ninguém. Então Jesus o favoreceu para que ele favorecesse a outros. Deus chamou Abraão e disse: em ti serão bendita. Quer dizer, estou te abençoando para que você abençoe a outros. Esse é o cerne da questão. É isso que precisamos entender. Então, eu preciso tornar favorável. Certo? Que também entra na palavra aquele que protege ou auxilia, que favorece. Essa é uma grande oportunidade. A morte de Cristo nos mostra isso. Que tudo que ele fez lá, nós merecíamos poder de expulsar demônio? Nós merecíamos poder sobre a enfermidade? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos deleites, e ele tornou favorável. O que nos era contrário, a cédula que era contra nós, ele riscou lá. Nos favorecendo. Lembrando que toda a sentença de condenação e morte era para a humanidade. E Cristo levou sobre si, para nos favorecer. Então, é a propiciação pelos pecados, para tornar os pecadores filhos de Deus e tornar a nossa vida favorável. E isso ele faz até hoje. Segunda coisa que a morte de Cristo, o efeito da morte de Cristo traz na nossa vida: a expiação, ou ato de expiar. Cumprir pena. Expiar aí significa cumprir pena. O cativeiro, o cativo, que éramos nós. E o cativeiro, por isso está lá em Filipenses, que ele levou cativo o cativeiro. A prisão que nós estávamos. Ele abriu ela para nós, porque havia uma condenação. E essa cédula que foi pregada era essa condenação, a lei. Ele cumpriu a lei dele e pagou a nossa fiança. E eu não vou falar fiança, eu falei fiança só para vocês entenderem. Mas quem paga a fiança não está livre da condenação. No caso dele, ele expiou. Certo? Ou seja, ele tomou o nosso lugar e cumpriu a nossa pena. Qual era a nossa pena? Pena de morte. Nós estávamos mortos nos nossos deleites e pecados. E nos deu vida na cruz do Calvário. Olha que forte. A expiação é propor vida, é propor liberdade e vida ao sentenciado pelo pecado, condenado pela morte. Expiar é exatamente isso, a expiação. Remir a culpa, cumprir pena, pagar, sofrer as consequências. Jesus sofreu as consequências de nós. Proporcionou isso para nós. O que nós proporcionamos para os outros como cristão? Porque nós temos que ter o mesmo gênero de Cristo. Nós fazemos ao contrário disso. Nós julgamos, condenamos, apedrejamos, perseguimos. Com facilidade, parece que falamos até com alegria de um irmãozinho que pecou, de um irmão que errou, de um irmão que caiu. Parece que sentimos prazer em falar do irmão que largou a fé. Ah, também não queria nada com Deus. Isso não é palavra de sair da boca de um cristão?
Quando nós perdemos um irmão para o mundo, quando ele desvia-se do evangelho, da palavra, da fé, tem que ser motivo de tristeza no nosso coração, senão nós não temos nada de Cristo, irmão. Que Cristo nós temos? Se Deus não tem prazer, a Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, como que nós, como crentes, temos prazer de falar que o irmão fulano, Beltrano, caiu em pecado? Como podemos ter prazer nisso? Então, a morte de Cristo transmite para nós quem de verdade nasceu, ressuscitou com Cristo. Tem que proporcionar expiação, capacidade de sofrer por, cumprir a pena de alguém. Isso é um ministério quase que sacerdotal, que nós já vimos lá atrás. De tomar o lugar, a dor, ao invés de julgar. Isso não quer dizer que eu não vou falar a verdade. Tem que passar a mão, então. Não é passar a mão. Eu vou falar a verdade, fulano. O que você fez é errado. Você cometeu um pecado, mas há um Deus do céu que, enquanto houver vida, há uma oportunidade de arrependimento. Vamos buscar arrependimento. Eu vou te ajudar. Eu não tenho força para orar, então eu vou orar com você. E nós vamos orar juntos e Deus vai te renovar. Deus, vou buscar por você, vou interceder com você. Eu não vou te abandonar. Eu pequei e agora eu vou me afastar. Não, você não vai se afastar da igreja porque eu vou passar aqui todo dia. E você vai para o culto comigo. Mas os irmãos lá vão me olhar diferente. Então vão ter que me olhar diferente também. Porque eu vou sentar do teu lado. Porque eu vou ajoelhar com você, eu vou comprar essa briga. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Esse é o cristianismo, irmãos. Mas assim você está sendo conivente com o pecado. De maneira nenhuma. Eu vou dizer para ele todo dia, você errou. Você pecou. Mas não há pecado que não possa ser perdoado. Vamos buscar e Deus vai te renovar. Porque eu quero te ver de pé. Eu não posso ter felicidade em ver um soldado do meu exército morto, ferido. Não posso. Então, quando eu falo de expiação, eu falo de um Jesus que sofreu. Sofreu o meu castigo, a minha penitência, pagou, cumpriu a pena por mim, para poder remir a minha culpa. Preso no meu lugar. Ele sofreu, padeceu, para me purificar dos meus crimes, que são meus pecados, e por fim me remir de todo o pecado. Não tenho dívida com o pecado por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Qual é o salário do pecado? A morte. Então eu não tenho medo dela, porque Jesus pagou esse preço por mim. E nisso eu adquiri de novo a liberdade do poder alheio. Ele resgatou-me, me indenizou, me compensou, me reparou, me ressarciu nele. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Propiciação, expiação. Tudo que era referente ao inferno, toda a condenação, nós vamos percorrer aí nas páginas 55, 56, e vamos ver toda essa questão. A terceira coisa, a redenção. Cristo, com a sua morte, me trouxe a redenção. É o efeito de redimir, ok? Tornar-me ao estado original de inocência. Ajuda o recurso capaz de salvar alguém de situação aflitiva e perigosa. A salvação, oferecida por Jesus na cruz, com ênfase no aspecto de libertação da escravidão do pecado. Olha que forte, irmão. A redenção. Esse é o terceiro aspecto da morte de Cristo e o efeito dela na nossa vida. Nos redimir, remir, adquirir de novo. Só paga o preço da redenção quem quer para si algo.
Deixa eu voltar, deixa eu repetir essa palavra. Por que ele me redimiu? Porque ele me quer para ele. Em poucas palavras, ele não me redimiu para me deixar solto aí. Ou para me dar para os outros, para o inimigo ter poder sobre mim. Ou para esse mundo me sucumbir ou me matar. Ele me redimiu para me ter novamente para ele. Redimir é o ato de pagar o preço a fim de trazer para si o objeto do qual ele redimiu. Para me chamar de meu. Lembra disso? A minha igreja, pronome possessivo pessoal. Jesus não disse a igreja, qualquer igreja, disse a minha, porque a igreja redimida, comprada por ele, custou o preço da vida, do sangue dele, e ele trouxe para ele. Qual é o efeito da morte de Cristo? O terceiro efeito, a redenção. E ele me rende para mim ser dele, me tirando do cativeiro alheio, me resgatando, me indenizando o tempo perdido. Lembra quem você era antes de Cristo? Até a fisionomia era diferente. Parecia um negócio atropelado pelo mundo, pelas lutas dessa vida. Não é verdade? Como a gente era terrível. Fala a verdade. Até a gente tinha medo de nós mesmos. É uma coisa terrível. Assombrosa, brigava por tudo, barraqueiro, nervosinho. Qualquer coisa é peixeira, vamos resolver. Não é assim que a gente era? Coisa horrenda. Mas essa redenção nos tornou em algo diferente. Olha a diferença. Talvez nós não sejamos o que a gente gostaria de ser em Jesus, mas também já não somos mais como era. Não é verdade? Como éramos. Olha como mudou. Até o nosso aspecto, olha o brilho. Olha como a gente ficou. Pessoas bonitas, maravilhosas, aprazível. Todo mundo gosta de estar perto da gente. Tinha lugar que a gente chegava, as pessoas iam embora. Olha como é hoje. Eu não digo os filhos das trevas, né? Que quando a gente chega, as trevas não aguentam, tem que sair. Mas somos pessoas aprazíveis, com uma inteligência acima da média. Olha o que ele fez, através dessa redenção. Nos compensou, nos indenizou, nos reparou, nos ressarciu. Do quê? Do tempo perdido. De toda a destruição. O álcool, as drogas, a prostituição lá, que nos destruiu fisicamente. Parece que a gente recebeu até um novo corpo, fisicamente restaurado, mais saudável. Não é verdade? Porque ele veio nos ressarcir, reparar os danos e livrar-nos das penas do inferno, nos salvar, fazer esquecer das nossas maldades. Ele pagou, nos libertou e nos tornou uma propriedade sua, sem ônus. Somos propriedades de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, casa de Deus, templo de Deus, morada de Deus, filho de Deus. Olha quantas nomenclaturas nós temos. E é sério dizer que uma coisa é de Deus ou não é, irmãos? Ou só a guitarra é de Deus? Só a Bíblia é de Deus? Só as coisas que nós consagramos, o púlpito é de Deus? Os bancos da igreja é de Deus? Tem hora que a gente age assim, né? E fala para os irmãos, irmão, cuidado aí com essa cadeira, ele é de Deus. Mas nós temos o mesmo cuidado com o nosso irmão, porque ele é de Deus. Não é verdade? Nós limpamos o banco da igreja, porque o banco é de... Nós consagramos ele para Deus, não, é de Deus. Então a gente quer limpar, passar lustramóvel. Nós temos esse mesmo cuidado com os nossos irmãos, que também são de Deus. E são mais especiais ainda. Olha o que Jesus disse, olha os passarinhos, que não trabalham e nem fiam, mas o Pai Celestial prepara todo dia o alimento para eles. Quanto mais vós, vocês são mais do que os passarinhos.
Então, quer dizer que o cuidado que eu tenho com os objetos que eu consagro para Deus, tem que cuidar. Mas muito mais ainda dos meus irmãos. Porque eles são de Deus. Qual é o cuidado que nós temos com os nossos irmãos? Então, que a gente não sabe nem falar. Somos grossos, brutos. Nós não estamos falando qualquer um, não. Nós estamos falando com uma propriedade de Deus. Você se sente uma propriedade de Deus? Deus é o teu dono. Por isso que o mundo te odeia. Deus é o teu dono. Por isso que o diabo não te destruiu. Não é porque você é bom, é que eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é porque você é propriedade de Deus. O nome de Deus está em você. E o inferno tem que respeitar. Fraco ou forte, em pé ou rastejando. Olha o que Jó revela no livro de Jó, tem um versículo que diz assim: meu é o que cai e o que está em pé. É de Deus. Lembra das 7 igrejas da Ásia que eu falei aqui na outra aula? As 7 igrejas do Apocalipse? Todas elas eram um castiçal de ouro. Tinha 5 lá que tinha defeito terrível. Mas para Deus era de ouro, porque a propriedade dele não foi comprada com meu sangue nem com o teu. Não foi comprada nem com prata e nem com ouro, foi comprada com o sangue de Jesus. Ele é o dono da igreja. Por isso que Paulo disse, não quereis usar de autoridade sobre o rebanho ou espancar o rebanho de Cristo, assenhorando dele como se fosse vosso. O rebanho é de Deus. As ovelhas são de Deus. Esse povo é de Deus. Olha Israel, com toda a barbúrdia, com todos os erros que eles cometem, quem é que levanta contra eles e ganha? Porque com tudo, eles são de Deus. É o povo escolhido de Deus. Ai daquele, irmão. A Bíblia diz aí em Apocalipse que todas as nações se congregarão contra Israel, se levantarão. E quando eles fizerem isso, Deus se levantará do trono. E haverá repentina destruição, ou destruição repentina. Ai daqueles que se levantam contra o povo de Deus na terra. Israel e a igreja. Você é uma propriedade de Deus. Eu estou falando isso, eu sinto a unção de Deus. Você precisava ouvir isso hoje. Você tem dono. Tem dono. E é por isso que o inimigo não vai vencer. Porque você tem dono. Quem te guarda é o guarda de Israel. Não dormita, não tosqueneja, não vacila. Aquele que te guarda não dorme. Propriedade dele. Então, pela morte de Jesus, nós temos isso. A nossa redenção faz com que quem nele crê, como único e Salvador, deixe de pertencer ao diabo. Passou a pertencer, desde a queda de Adão, para a conversão genuína, passou a pertencer a Deus, como está em Romanos 3, 24, 1 Coríntios 1, 30, Efésios 1, 7, Colossenses 1, 14, 1 Timóteo 2, 6, Hebreus 9, 12. Está aí no material didático dos irmãos. Aí há outras referências sobre a redenção. A quarta coluna, o quarto pilar da verdade da morte de Cristo é a nossa reconciliação, que eu já me adiantei lá atrás. Ela tem o efeito de nos reconciliar, nos tornar novamente amigos de Deus. E agora, mais do que amigos, filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1. Deu-lhes poder de serem feitos filhos. A reconciliação. Nos reconciliou como filho. Nem Adão ouviu esse nome.
Quem antes de nós foi chamado de filho de Deus, irmão? Os profetas, filho do homem. Lembra? Os profetas não tiveram esse privilégio. Deus disse para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Olha, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Elias, homens de Deus, foram chamados de homens de Deus, profetas de Deus, filho do homem, mas filho de Deus. Nós, a igreja de Cristo, que privilégio! Aleluia! Glória a Deus! Que privilégio! O privilégio de ser chamado filho de Deus. Nenhum profeta, nenhum sacerdote, nem mesmo Moisés foi chamado de filho de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas não filho de Deus. Olha que nome, não pesa isso, irmão, não é um negócio pesado, é uma responsabilidade pesada para se levar. Filho de Deus, você é filha do Altíssimo. Eu sou filho do Altíssimo, nós somos filhos do Altíssimo. Já pensou, pastor Israel? Filho de Deus, que peso, que maravilha, que glória, que autoridade. Não é qualquer um que está andando com essa... Para amanhã está escrito sobre nós o que foi escrito sobre os nossos heróis da fé do passado, lá em Hebreus 11. Diz, homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. Que forte, irmão. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Amanhã provavelmente vai se escrever sobre nós a mesma coisa. A igreja da qual o mundo não era digno de tê-la aqui. Os filhos de Deus andam nessa terra. E andam como? Somos nós, os filhos de Deus, que andamos. O inferno não quer que o crente tenha essa consciência de que o que Cristo fez na cruz do Calvário é o suficiente para torná-lo filho de Deus. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi nos transformar em filhos de Deus. Deus tinha um filho. Esse filho ele deu por nós para gerar mais filhos. Hoje ele tem Jesus, o Filho, e nós como filhos de Deus. Por isso que Deus não tem neto. Filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem sobrinho. Deus só tem filhos. Somos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, essa é a reconciliação. Aí vem a segunda parte, a ressurreição de Cristo. O que é a ressurreição de Cristo aqui na página 58? A ressurreição de Cristo é a aprovação de Deus. É Deus aprovando o que Cristo fez. Ou seja, seria inútil Cristo só morrer e ficar morto. Ele morre para todos esses efeitos. Mas o que Cristo era? Não era um sacrifício? Aí Deus tinha que dar um sinal de que recebeu esse sacrifício. Qual foi o sinal que Deus deu? Os discípulos no caminho de Emaús falaram para Jesus. Não tem de ouvido sobre o Cristo, nosso mestre foi crucificado, o qual foi dito sobre ele que ele morreria e que Deus, o Pai, o ressuscitaria. E Paulo torna a falar que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Cristo foi ressuscitado dos mortos por Deus, o Pai. Ou seja, o Pai dizendo, eu recebi o sacrifício. Ô glória! Você consegue dar um glória a Deus por isso? É Deus dando autoridade, dando a chancela, aprovando o que Cristo fez. Ou seja, por mais que o diabo pudesse dizer, mas esses homens não merecem a morte de Cristo, Deus fala, mas eu recebi o sacrifício, aleluia, pela vida deles. Você entende? É essa a revelação da ressurreição, irmãos. É que quando Jesus ressuscita, significa
que Deus recebeu o sacrifício de Cristo por nós como cheiro suave, ou seja, a dívida está paga. Está aceito. Eu aceito o Kepler como meu filho. Eu aceito a Claudete como minha filha. Eu aceito a Olga como minha filha. Eu aceito Israel como meu filho. Ou seja, a ressurreição de Cristo prova que Deus recebeu o que Cristo fez. Que Deus se agradou do sacrifício que Cristo fez. A ressurreição é a autenticação de Deus dizendo, eu recebo. E o inferno agora fica todo doido, de cabeça para baixo. O diabo fica apavorado, porque como pode Deus receber comedores de arroz e feijão como nós, imperfeitos, com falhas ainda, muita coisa para ser liberta, e Deus ainda fala, é meu filho. Olha, irmão, a aprovação de Deus, a ressurreição de Cristo prova que Deus aceitou o sacrifício por nós. E o diabo, na hora que a gente falha, comete um erro, quer usar nosso pecado para nos colocar o peso da culpa e a gente esquecer quem somos. Perder a identidade na hora de orar é o maior erro que um crente pode cometer. Lembra do filho pródigo? Ele se arrepende, volta para a casa do pai, mas volta sem identidade. Deixa eu servir aqui como servo. Ele é repreendido pelo pai na hora. Que servo? Você é doido? Traz lá um anel. Traz uma veste nova para o meu filho. Traz sapato novo para ele calçar. E vamos se alegrar. Traz o bezerro cevado, porque o meu filho estava perdido e agora foi encontrado. Voltou. Ele volta sem uma identidade. Ele não vai lá, vou voltar porque eu sou filho. Ele vai me receber. Ele diz, não, vou voltar na qualidade de servo. Deixa eu ser, meu pai. Pelo menos um servo aqui na tua casa. Eu pequei contra ti. Porque até os seus servos aqui tá melhor do que eu. Meu pai disse, de maneira nenhuma. Você é filho. Por mais que a culpa tá te fazendo se sentir um bastardo, um culpado, um miserável, um desejoso de comer bolotas de porco, um pastor de porco como judeu, que é uma desonra terrível. Você é meu filho. Você fez tudo isso, me desrespeitou, pediu a herança comigo vivo, queria sua parte. Mas você é filho. Então, mesmo quando erramos, nós não podemos perder a nossa identidade. Pai, aqui é seu filho. Cometi um pecado contra ti. Mas o melhor é que ele chegou com a atitude de servo, mas chamou o pai do quê? Pai. Ele esqueceu quem ele era, mas não esqueceu quem o pai era. Ele esqueceu a sua identidade, mas não esqueceu a identidade do pai. Não caia na loucura nunca de esquecer quem é seu pai. Seja lá o que você estiver passando. Seja lá o tropeço que você der na vida. Não esqueça do seu pai. Não esqueça quem é o seu pai. Ferido, mas você tem um pai. Rastejando muitas das vezes, mas você tem um pai. Em angústia, muitas das vezes, mas você tem um pai. Triste, mas ele é o teu pai. Isso é fé. Sua fé tem que estar direcionada a isso. Entender que você pode mudar, mas o teu pai não muda. Teu pai é imutável, é onipotente, onipresente, onisciente, é o todo-poderoso. Nele não há sombra de variação. É o pai das luzes e habita na luz inacessível. Ele é teu pai. Por isso que Paulo disse, através do seu sangue temos o direito de entrar com ousadia no santo e dizer, Abba, Pai.
chamá-lo de pai querido, paizinho, meu pai. É forte, né, irmãos? Nosso pai. Então, a ressurreição de Cristo nos mostra a autenticação. É como se Deus fizesse assim, ó, recebesse o sacrifício de Jesus como um cheiro suave por nossos pecados, pela nossa vida, pela nossa redenção. Jesus Cristo, né, nessa parte da redenção, nos mostra o processo disso. Em seu sermão, Pedro, no dia de Pentecostes, referiu-se a Cristo como homem aprovado por Deus. Não tendes lido do varão Jesus Cristo, varão aprovado por Deus? Ele fala um homem aprovado por Deus. Era o Filho de Deus, mas ele se ofereceu como homem na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Jesus Cristo foi rejeitado pelos homens, mas Deus exaltou acima de todos. Romanos 9:5. Bem como lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Jesus Cristo foi aprovado por Deus ao longo da sua vida, ministério, morte, e a ressurreição é que comprova tudo isso. Que Jesus não falhou em nada. A aprovação de Deus foi relativo à pessoa de Jesus, à mensagem de Jesus e à morte de Jesus. Jesus aprovou ele como pessoa, aprovou a sua mensagem e aprovou a sua morte. A ressurreição é Deus autenticando tudo que Cristo falou. Então, lembra do que Cristo falou. Eu vos dou poder. Vocês são minha igreja. É povo meu. Já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor. Vou vos chamar de amigos. Vocês são meus íntimos. Eu vos chamei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, lembra dessas palavras, porque Deus autenticou tudo isso na pessoa, na morte e na ressurreição de Cristo. A ascensão de Jesus, o fato da sua ascensão, nos lembra e nos remete à importância da natureza humana que não ficou na terra. Quando Jesus é levado ao céu, nos prova que ele leva a humanidade dele com ele. Não ficou, o seu corpo não ficou. Não tem lugar onde tem o corpo de Cristo. Recebe um corpo que é tocado depois, aqui na terra por alguns, ele diz, põe a mão aqui, e alguém sente que é o corpo, e esse corpo é glorificado e é levado ao céu. Nos mostrando que ele tem poder para fazer a mesma coisa conosco. A Bíblia diz que esse corpo ficará e nós receberemos um corpo glorificado, como o dele, incorruptível. Um corpo imortal. Olha que forte, né, irmão? É importante nós compreender essa questão da ascensão, para mostrar também que assim como ele ascendeu, ele subiu, nós também subiremos. Pela ascensão, Deus exalta Jesus Cristo, porque mostra a sua aprovação e o desejo de Deus de ter Jesus Cristo perto de si. E a ascensão de Cristo também nos mostra que o desejo de Cristo ter nós como ele disse, eu vou para o Pai, depois buscarei vocês e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mostra que ele tem poder para fazer isso. A ascensão exalta Jesus Cristo, a destra do Pai, exalta Cristo, após o qual batiza a igreja com o Espírito Santo, e exalta Jesus Cristo, a qual intercede constantemente pelos filhos de Deus, que somos nós. Deu a nossa hora. Semana que vem falaremos sobre a volta de Cristo. Já estamos chegando no final aí dessa doutrina, temos poucas coisas na frente para ver agora. Hoje nós entendemos esse propósito. Vocês viram o poder, o efeito da cruz, irmão? O efeito da ressurreição? Meditem nisso aí. Pega o material que está na vossa mão. Nós lemos hoje da página... Começamos, parece, na página 53, 54, por aí. Deixa eu ver que página.
Dessa página em diante aí, você dá uma lida. Página 54. Entendeu? Da página 54 até a próxima temática, dá uma lida aí para você reler. Tem versículos bíblicos aí que vai amparar tudo aquilo que nós falamos aqui agora. Se a gente for ler linha por linha, irmão, nós vamos ficar numa matéria quase meio ano, né? Então, eu estou mudando um pouco esse ritmo para a gente não ficar tanto tempo. Eu vou pegando só os títulos e explicando para os irmãos. E aí você vai ler da página 54 até a página 61, 60. No final da 60 é onde nós paramos. A semana que vem nós vamos na página 61 e logo já estaremos terminando. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus Cristo. Quero, mais uma vez, dizer para a nossa irmã Olga, é uma bênção, uma alegria muito grande ter a senhora nessa sala de aula. Espero que a senhora tenha gostado. Amém? Quiser convidar uma amiga para estar assistindo uma aula conosco aí, convidar alguém, pode convidar. A senhora é bem-vinda. Se sentir-se à vontade de participar desse curso, eu acredito que a nossa irmã Claudete vai expor para a senhora aí de maneira mais peculiar, ou se precisar falar comigo, pode passar para ela, viu, Claudete? Pode passar para ela o meu contato, se precisar. Não há problema nenhum. E mesmo que às vezes não queira, não tenha o desejo de fazer o estudo, qualquer coisa que precisar da gente, pastor, eu queria saber, tem uma dúvida, também estaria à disposição. É uma honra conhecer a senhora é uma irmã, na pessoa bendita de Jesus, que Deus abençoe gloriosamente. Ao Israel, que é o primeiro dia, já é a segunda aula, mas já é o primeiro dia integrado como aluno dessa escola, que Deus abençoe o senhor, viu? É uma honra tê-lo aqui, né, nesse grupo. Qualquer dúvida, pode chamar no PV. Lá no grupo tem uma parte lá do grupo, tira dúvidas, põe lá e eu respondo. Precisar de material extra, eu também tenho, pode pedir, nós estamos à disposição. Irmãos, eu faço isso não só para a sobrevivência, mas eu faço isso porque amo. Eu amo a palavra de Deus, eu amo lecionar, eu estou nisso desde 95. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém, minha irmã? Deus abençoe gloriosamente. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo no coração. A paz do Senhor